Seja bem-vindo nessa noite, sinta-se em casa. Estamos muito felizes hoje. Eu não sei se você sabe, você que está aí nos acompanhando, você que está chegando agora. Hoje de manhã nós tivemos a nossa primeira celebração presencial da Domo e foi simplesmente maravilhoso, foi muito gostoso. E hoje à noite também será muito gostoso, mesmo que nós não estejamos presencialmente juntos. Nós estamos aqui, você está aí, né? A gente está no online, mas juntos, nós estamos juntos em espírito. E eu tenho certeza absoluta que essa palavra nessa noite vai tocar diretamente no seu coração. Nós estamos aqui juntos em igreja para celebrar Jesus, ouvir da sua palavra, da sua verdade e sermos completamente transformados pela presença do Espírito Santo. Amém? Eu declaro sobre a sua vida hoje, declaro sobre a sua família a unção do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, aí com você agora neste momento. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que hoje nos dá poder, que nos dá autoridade contra todas as obras das trevas. Nós declaramos agora sobre todo o espírito de enfermidade, de doença, que sai agora, que bata em retirada. Ele não tem poder contra a sua vida, contra a vida da sua família. Nós declaramos sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre os nossos pais, a cura do nosso Deus. Nós declaramos agora sobre cada pessoa que está ouvindo esta live, a cura divina sobre qualquer situação de enfermidade. Nós também declaramos a paz que excede todo entendimento no meio das turbulências da nossa vida, de uma rotina, talvez muito corrida. Nós declaramos agora a paz que ultrapassa todo entendimento. Nós declaramos agora o amor de Deus também invadindo os nossos corações, aquelas pessoas que não estão se sentindo amadas, que estão se sentindo sozinhas, tristes neste momento. Nós oramos agora que o amor do nosso Deus, ele invada de uma tal forma o lugar onde você está agora. Você está sentindo o amor do nosso Pai Celestial. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado porque tu nos ama. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque os teus olhos estão sobre nós. Nós te agradecemos por essa presença tão gostosa. Nós te agradecemos por tamanho amor que o Senhor demonstrou por nós por meio do seu Filho amado. Obrigado, Deus. Obrigado, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa vai ser uma noite muito especial. Daqui a pouquinho aí nós vamos falar de algumas novidades. Então não sai daí. Vamos juntos agora louvar ao Senhor e daqui a pouquinho nós voltamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Louvado seja Cristo, Filho de Deus, me tirou de um reino de trevas para a sua glória. Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Deus. Todas as coisas Ele já me deu vitória, e todo preço Ele já pagou, toda batalha Ele já venceu, crido no mundo e recebido na glória. Passado Ele apagou, hoje eu sou justiçado, Senhor. Seu sacrifício mudou toda a minha história, e em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com meu Salvador, que me deu autoridade, e a morte não tem mais poder.
Louvado seja Cristo, Filho de Deus, me tirou de um reino de trevas para a sua glória. Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Deus. E em todas as coisas Ele já me deu vitória. E todo preço, e todo preço Ele já pagou. Toda batalha Ele já venceu. Crido no mundo e recebido na glória. O meu passado Ele apagou. Hoje eu sou justiçado, Senhor. Seu sacrifício mudou toda a minha história. E em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder. O pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor. Essa é minha identidade. Cante comigo. Quebrou todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais. Não me prende mais. Quebrou todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais. Não me prende mais. Quebrou todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais. Não me prende mais. Não me prende. Não me prende mais. Não me prende mais. E em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder. O pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor. Essa é minha identidade. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sol.
adotou e me deu o que não posso conquistar. Vamos no início. Tive um fardo que não pude carregar. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas houve um homem que tomou o meu lugar, pois sabia que eu não ia conseguir. Se ele levou a minha cruz, eu não preciso mais levar. Se ele recebeu minha punição, nada vai me condenar. Eu sou livre em Jesus, pois ele se entregou em meu lugar. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Me aceitou, me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Essa tristeza não é minha, essa doença não é minha, essa derrota não é minha, pois tudo ele venceu. Essa tristeza não é minha, essa doença não é minha, essa derrota não é minha, pois tudo ele venceu. Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Me aceitou, me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. É incrível quando nós descobrimos essa verdade sobre Cristo Jesus e o efeito que essa verdade tem nas nossas vidas. É incrível quando nós descobrimos que Ele nos libertou da morte, que Ele nos tirou deste lugar de trevas em que anteriormente nós estávamos colocados. E hoje nós somos e estamos como filhos e participantes do reino da luz, de uma casa, desfrutamos de uma família, que é a família do nosso Pai Celestial, de uma casa, de uma habitação que nunca passará,
E eu gostaria de ler com você esse versículo no livro de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 17. Diz: para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro também para que, estando arraigados e alicerçados no amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha que verdade maravilhosa quando nós descobrimos que o poder que já está dentro de nós, o poder do próprio Espírito de Deus, ele está atuando dentro de nós. Este poder, ele tem a capacidade, a habilidade de trazer uma realidade para as nossas vidas hoje, eterna. Uma realidade que nem todas as pessoas têm acesso. E não é porque uns são melhores e outros são piores, mas essa realidade ela está disponível para aqueles que amadurecem, aqueles que permitem na sua mente terem o conhecimento da plenitude de Cristo Jesus. O que nós fazemos aqui domingo após domingo é nos reunir para ouvir falar sobre uma verdade, sobre um Deus, sobre um sacrifício, sobre um plano, sobre um propósito, que tudo isso é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos medir, pensar, imaginar aqui na Terra. Você consegue ter noção disso? Os pensamentos de Deus são mais altos sobre você. Aquilo que Deus deseja para você é muito maior do que todas as bênçãos, do que tudo que a pessoa que mais ama que você, aqui na Terra, que mais ama você, deseja para você. É aquilo que Deus deseja para você. Ele deseja o teu melhor. O nosso Pai Celestial, Ele quer o nosso melhor. Ele deseja que tudo que há de melhor no alto, tudo que existe nas regiões celestes, isso seja manifestado hoje nas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso Pai Celestial. E nesse momento eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de declarar sobre sua vida que todas essas bênçãos espirituais, celestiais, elas alcançarão a tua casa, a tua família, a tua vida. Tudo aquilo que Deus já conquistou para você, você verá, você experimentará dessa realidade na sua vida hoje. Não é para amanhã, não é para um futuro, é para hoje. Amém? Será que você pode dizer amém? Será que você crê no seu coração sobre esta palavra de Deus na sua vida? Tudo aquilo que você possa pensar e imaginar, Deus ele tem infinitamente mais. E Ele não cansa de nos surpreender com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor. E nessa mesma atmosfera de amor, nessa mesma atmosfera de compreensão da palavra de Deus, da verdade de Deus sobre nós, nós vamos contribuir financeiramente. Aqui embaixo você vai ver o PicPay, você vai ver um QR Code ou informações que você pode contribuir financeiramente com este projeto Adomo. E sabe de uma coisa? Nós contribuímos financeiramente. Por quê? Você já se perguntou por que você contribui financeiramente para a igreja? E a resposta para essa pergunta é muito simples. A nossa contribuição ela não é motivada por ignorância, porque nós desconhecemos, eu vou dar dinheiro porque eu não sei o que isso significa, então eu vou dar. Não. A nossa contribuição também não é motivada, baseado num mérito de você querer conquistar uma bênção. Eu vou dar dinheiro para que eu seja abençoado. Não, eu vou ofertar, eu vou contribuir para que eu ganhe mais de Deus. Não. Isso também não é um motivo. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Então, por que nós contribuímos para a igreja? Veja que a igreja ela é a manifestação daquilo que Cristo está fazendo na terra. A única coisa que Cristo Jesus deixou na terra como uma obra
para ser edificada e construída é a igreja. Sim, eu e você somos templo do Espírito Santo. Não precisamos de um lugar físico, já estamos sendo construídos pelo Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus, ele nos deixa uma missão aqui na terra, de fazermos igreja. E hoje nós estamos aqui juntos, fazendo igreja, não para um prédio, não por causa de uma denominação, mas porque Deus nos chamou para um propósito muito maior nas nossas vidas aqui na terra. E se você compreende essa verdade, se você entende o que significa esse projeto da Domo, né? Uma coisa que eu gosto de brincar é tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você que você acredita, você investe. Não tem como você não investir em algo que você não acredita, né? Por exemplo, os seus filhos, você acredita neles, você investe nos seus filhos. A sua esposa, você ama ela, você acredita, você investe nela. Imagina, a igreja é o projeto de Cristo na terra. Não tem como nós olharmos para esse projeto e não querermos contribuir com ele. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas através dos nossos recursos, nós poderemos fazer muitas coisas, chegar muito em lugares onde nós sozinhos não podemos chegar. E juntos como igreja manifestaremos Cristo na terra. Se você entende esse propósito, se o seu coração pulsa por essa visão que é a igreja, contribua de coração, não contribua por ignorância, não contribua por você se sentir acanhado, mas contribua porque você entende o projeto igreja, o propósito igreja. Essa é a motivação do nosso coração, amém? Então, nós vamos agora contribuir, passar aqui, e o Lucas vai cantar mais uma música, né? Vai só cantar mais uma vez esse refrão. Eu gostaria que você declarasse isso juntamente comigo nessa noite. Mais uma vez, cante esse refrão, declare isso, amém? Me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Me aceitou, me aceitou, me amou, me livrou pra sempre da morte, da dor e do sofrimento. Me chamou, me adotou e me deu o que não posso conquistar. Amém, amém, glórias a Deus. Você pode dizer amém aonde você está no seu lugar agora, diga amém, amém, nós concordamos com essa palavra. Amém, meu querido, é muito bom ter você aqui nessa noite, seja bem-vindo à Domo, para você que chegou agora há pouco, nós estamos em casa, então sinta-se em casa. Eu só gostaria de dizer para você que hoje de manhã nós tivemos a nossa primeira inauguração da nossa primeira reunião presencial da Domo, lá no Impact Hub, na Avenida Beira Mar Norte, aqui em Florianópolis. Foi muito especial para você que está em outra cidade, que não pôde estar conosco, ou para você também que mora em Florianópolis e não pôde estar conosco. Uma pena que você não estava lá, mas muito bom que você está aqui hoje. E eu gostaria de te dizer que foi um sucesso. Essa semana passada nós abrimos, na quarta-feira à noite, o link para as pessoas fazerem a inscrição para a celebração presencial, e dentro de algumas horas as vagas se esgotaram. Nós temos uma capacidade de apenas 50 pessoas lá por conta da pandemia, e as vagas se esgotaram rapidamente, né? Muitas pessoas pediram depois, muitas pessoas queriam ter ido, não puderam ir. E por isso que eu estou aqui dando esse aviso para você. Se você mora em Florianópolis e você deseja estar no próximo domingo, nós iremos liberar o link novamente na terça-feira para você, antes de nós colocarmos na internet. Porque quando nós colocamos nas redes sociais, rapidamente as pessoas colocam os seus nomes ali e as vagas acabam. Então nós queremos dar prioridade para você que faz parte da Domo. Então, se você está no nosso grupo de transmissão via WhatsApp, você vai receber o link primeiro.
Então eu te peço hoje, se você ainda não está no nosso grupo de transmissão, por favor, mande aqui, né, aqui embaixo nos comentários, ali coloque o seu nome que você deseja entrar em contato, né, para que a gente adicione você, o seu nome no grupo de transmissão e você receba as informações da Domo. Então, se você estiver com a gente na semana que vem no presencial, vai ser muito bom e você será muito bem-vindo. E para você que não poderá estar conosco, nós continuaremos nos reunindo aqui no online todos os domingos às 6 horas da tarde. Então hoje nós daremos continuidade ao tema que nós já estamos trabalhando, o lugar. Um tema muito legal, nós estamos falando sobre nós como seres humanos, filhos de Deus e templos do Espírito Santo. Então o que essa vida no Espírito Santo significa. E hoje eu quero tocar com você num tema muito importante, dando continuidade ao domingo passado. Nós vamos falar como nós podemos acessar a herança que nós já temos nas regiões celestiais. As bênçãos espirituais que já são nossas, como nós podemos trazer elas para a realidade. Então, para a gente entender isso, eu preciso dar um contexto aqui sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante. A palavra de Deus, ela é, eu diria assim, uma das coisas mais importantes sobre Deus. Você concorda com essa afirmação que eu estou fazendo? Se você concorda, diga sim. A palavra de Deus, ela é muito importante. Agora eu te pergunto, por que a palavra de Deus ela é importante? Eu vou colocar aqui 3 pontos para provar para você por que a palavra de Deus ela é extremamente importante. Primeiro ponto, a palavra de Deus ela é a verdade. Então, se a palavra de Deus ela é a verdade, eu fico com aquilo que é verdade e não aquilo que é mentira. Eu preciso da verdade. Segundo ponto, a palavra de Deus, ela é vida. Então, se eu quero viver a vida que Deus tem para mim, eu vou precisar da palavra de Deus. Eu entendo que a palavra de Deus, ela é a verdade, então eu posso confiar nela, eu posso crer nela. Eu também entendo que a palavra de Deus, ela é vida, ou seja, só tem um meio de eu viver essa vida aqui, e é por meio da palavra. E em terceiro ponto, a palavra de Deus, ela é eficaz. Ou seja, a palavra de Deus funciona. Eu posso confiar e eu posso basear a minha vida nela que ela vai funcionar. Então, quando eu entendo esses 3 aspectos sobre a palavra de Deus, eu começo a prosseguir num entendimento de como acessar regiões mais profundas da parte de Deus. João capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, a ponto de penetrar alma e espírito, dividir juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, querido, ela se cumpre porque ela é a verdade. A palavra de Deus ela só pode se cumprir porque ela é 100% a verdade. Se você tem aqui uma palavra que é dita e nela contém 90% de verdade e 10% de mentira, essa palavra pode se cumprir como pode não se cumprir. Né? Se eu disser assim, ó, amanhã eu vou na tua casa, mas se nessa frase tem 90% de verdade e 10% de mentira, eu posso ir na sua casa como posso não ir na sua casa. Então é uma palavra que dá para duvidar. Agora, a palavra de Deus, por ser 100% a verdade, não existe dúvida, não existe sombra nela, só existe realidade. Então, certamente ela se cumprirá. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é o meio que traz vida para o homem. A palavra de Deus, ela é um organismo vivo. Então, logo eu entendo, eu concluo que o cristão, o justo, não pode viver a vida de Deus sem a palavra de Deus. Não tem como você viver sem a vida. Não tem como você viver na verdade sem a verdade. Não tem como você ter eficácia na verdade sem a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, por cumprir aquilo que ela diz, ela se torna eficaz. Ela funciona. Então, por que a palavra de Deus ela é eficaz? Porque ela é a verdade. E por ela ser a verdade, significa que ela vai se cumprir.
Então, ele falou a palavra e por isso eu e você hoje podemos experimentar da realidade da palavra. Nós não poderíamos experimentar da realidade da palavra se ele não tivesse falado a palavra. Mas porque ele falou, então eu e você podemos experimentar. Se Deus não tivesse falado, nenhum de nós iria experimentar. Mas porque Deus falou a palavra, então no exato momento que ele fala, essa palavra significa que então nós podemos vivê-la, nós podemos experimentá-la, nós podemos experienciá-la. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, com todo esse entendimento, nós podemos aqui trazer um significado que tudo que sai da boca de Deus é uma promessa. Você concorda comigo com essa afirmação que eu estou fazendo? Toda palavra que sai da boca de Deus é uma promessa. Quando Deus disse, haja luz, por que houve luz? Porque foi uma promessa. Se tudo que sai da boca de Deus é palavra de Deus, e tudo que sai da boca de Deus é verdade, ou seja, tem vida, é um organismo vivo, e ela é eficaz, ou seja, ela funciona, então essa palavra não tem como ela voltar vazia. Não tem como ser palavras jogadas ao vento. Elas são palavras carregadas de vida, elas são palavras carregadas de uma substância. Então, nós podemos concluir aqui com esse entendimento, com esse pensamento que eu estou querendo trazer aqui para você, que toda palavra que sai da boca de Deus é uma promessa. E ao contrário do que muitos aí têm por definição de promessa, uma promessa não tem como ser descumprida. Por quê? Porque ela é uma promessa. Então, se alguém diz que prometeu algo, mas descumpriu, então desde o início não tinha prometido. Foi o quê? Uma mentira, foi um engano, mas não foi uma promessa. A promessa é aquela que é cumprida. A promessa, ela existe para ser cumprida, entende? Então, tudo que sai da boca de Deus é uma promessa. E talvez você tenha dificuldade de entender isso, eu tenho dificuldade de entender isso, porque ao longo da nossa vida, nós tivemos talvez experiências com pessoas ou com situações que disseram que estavam nos prometendo alguma coisa e quando você menos esperou ali, você foi enganado por aquilo que aquela pessoa diz. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não era uma promessa, isso era uma mentira. Você precisa entender que a promessa, ela está colocada na palavra de Deus. Tudo que sai da boca de Deus, ela é uma promessa verdadeira, viva e eficaz. E eu quero trazer aqui um exemplo para você então, já que a gente está falando de palavra, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela é o meio a qual nós temos acesso às bênçãos espirituais. A palavra de Deus, ela é o meio para que nós possamos tornar realidade aquilo que já é. Então, a nossa herança, as bênçãos espirituais que Deus já nos deu, que estão nas regiões celestiais, elas já são uma realidade. Por quê? Porque já são uma promessa, foram ditas a partir da boca de Deus. Agora, para que essas palavras, que são verdade, que são vida, sejam manifestadas aqui na Terra, nós precisamos acessá-las. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é, por que muitos cristãos conhecem isso, mas deixam de viver essa palavra que já foi liberada? Deixam de experimentar essa promessa que já foi liberada. O maior exemplo que nós temos, maior exemplo não, um dos exemplos que nós temos de uma história na Bíblia de pessoas que deixaram de viver a promessa de Deus foi o próprio povo de Israel. O povo de Israel, ali naquele contexto de Moisés, eu vou contextualizar você um pouco aqui, eles deixaram de viver uma promessa que era verdadeira, que era viva e que funciona. E por que eles deixaram de viver essa promessa? Por causa da incredulidade. Porque eles duvidaram e eles permitiram com que a dúvida se tornassem fortalezas na sua mente, levantassem muralhas na sua mente, obstáculos a ponto deles desacreditarem de Deus. E quando a gente desacredita de Deus, nós estamos enfraquecendo o poder da palavra. Guarda isso que eu estou te falando aqui. Quando você desacredita de Deus, você enfraquece o poder da palavra. E quando você enfraquece o poder da palavra, você tira a vitalidade dela, você tira a eficiência dela. E daí ela não se torna mais real. Então, o exemplo que nós temos aqui é o povo de Israel. O povo de Israel, eles haviam sido levados cativos pela nação do Egito.
Tem toda uma história que vem por trás, você só precisa entender que eles se tornaram escravos do Egito. E eles estavam sendo muito assolados por essa escravidão. Não tinham direitos, né? Não tinham regalias, eles não tinham muita coisa boa do que desfrutar. Muito pelo contrário, a cada tempo que passava o faraó, né, que era o regente do Egito, ele era cada vez mais forte, cada vez mais severo, o povo sofria cada vez mais. E daí Deus ele levanta um libertador. Na verdade, ele levanta um informante para trazer uma informação que o povo já tinha. E esse informante era Moisés. E Moisés ele vem aqui na história como um libertador do povo. Ele chega e ele fala, ó, pessoal, eu vim aqui só informar vocês que Deus vai libertar vocês. Existe uma palavra que foi liberada. Eu ouvi essa palavra da parte de Deus. Deus me deu essa palavra. E a palavra é que Faraó vai libertar vocês do Egito. Vocês serão libertos. Nós sairemos da escravidão. E nós iremos caminhar para uma terra que Deus nos prometeu. Existe um lugar que Deus prometeu para nós, uma terra boa, uma terra que produz resultados, uma terra fértil. E nós iremos para essa terra e nessa terra nós teremos sucesso. Resumindo toda a história, foi essa palavra que Moisés trouxe para o povo. E o povo começou a caminhar, o povo saiu do Egito, começou a andar pelo deserto, né? E vários milagres aconteceram, sinais aconteceram para que toda essa história se desenrolasse. E o povo de Israel viu esses milagres acontecendo, eles presenciaram, eles experimentaram, eles tiveram muitas provas da realidade da palavra. Eles viram que a palavra ela era a verdade, que Moisés não estava mentindo na palavra de Deus. Eles viram também que a palavra carregava vida, porque eles vivenciaram. Tinha maná caindo, tinha fogo aquecendo eles de noite, tinha sombra durante o dia, né? Tinha água para eles beberem. A palavra era real. E funcionava também. Tudo aquilo que Deus dizia se cumpria. Então eles começaram a ver a realidade da palavra. Mas num determinado momento, eles chegaram prestes a entrar nessa suposta terra que Deus havia prometido para eles. Essa terra que manava leite e mel, que tinham os frutos mais belos, né, frutos grandes que eles iriam comer. Então, eles tinham essa promessa. Mas eu só quero te lembrar aqui, antes da gente ler esse versículo, que antes de toda essa palavra que Moisés havia trazido, o povo de Israel já tinha uma herança, já tinha uma palavra liberada sobre eles. Aonde? Em quem? Em Abraão. Todo esse povo de Israel era filho de Abraão. Eles eram descendência de Abraão. A nação de Israel, ela veio por causa daquela palavra lá atrás que Abraão havia recebido. Você será uma descendência, você vai multiplicar, vocês serão prósperos, você não vai conseguir contar a sua descendência, vocês vão dominar sobre a terra, né? Vocês vão tomar essa terra. Havia já uma palavra de Deus sobre a vida deles. Só que ao longo do caminho, essa descendência, esse povo, se esqueceu da herança que tinha. Ou seja, eles tinham uma herança já. O povo de Israel já tinha uma herança. Então, entenda uma coisa aqui. Quando Moisés chega na história, ele não trouxe nada de novo. Moisés não trouxe nada de novo para o povo. Ele só veio informar aquilo que eles já sabiam. O povo já sabia que eles eram livres. O povo já sabia que eles tinham a promessa de uma terra. E o povo já sabia que eles tinham uma promessa de prosperidade. Então, o que o povo estava vivendo sendo escravo? Por que o povo estava sendo escravo? Também não sei. Porque eles não deveriam estar no lugar onde eles estavam. E eles não deveriam estar fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Porque se eles tinham uma herança, eles poderiam viver de acordo com aquela herança. Mas no meio do caminho, eles se esqueceram. Eles olhavam para a herança, mas desmereciam essa herança. Tratavam essa herança como algo que não era nada. E vamos ver o que acontece aqui, nesse texto que eu quero ler com você, esse versículo, que está aqui no livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 2, depois o versículo 18, versículo 20. Então aqui Deus ele chama Moisés e ele dá uma missão para Moisés. Deus diz assim para Moisés, Moisés, eu quero que você
faça uma missão que você pegue um líder de cada tribo, são 12 tribos, você pega um líder de cada tribo, ou seja, líderes da nação de Israel, e você vai enviar eles para uma missão de reconhecimento. Que missão era essa? Repita assim comigo. Uma missão de reconhecimento. Uma missão de reconhecimento da terra. E era essa missão que eles tinham, reconhecer a terra. Então, olha o que diz aqui o texto. Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Então, essa foi a palavra de Deus. Qual que foi a palavra de Deus para os espias? Envie um líder de cada tribo para o reconhecimento da terra que eu dei. A terra que eu dou. Ou seja, a terra era ou não era dos israelitas? A terra era deles ou não era? Era uma herança ou não era? Era prometida. Era verdade. Aquilo ali não era uma mentira. Aquilo ali não existia dúvida nessa palavra. Porque Deus diz, eu dou ao povo. Então, todo o reconhecimento que eles iriam fazer ali, para ver se as cidades têm muros, não tem, se o solo é bom ou não é, se tem inimigos ou não tem, todo esse reconhecimento era apenas para eles terem o conhecimento daquilo que eles iam enfrentar quando eles entrassem. Mas aquilo ali não era um motivo de desistência, não era para ser um motivo de desanimar eles. Vamos continuar lendo esse texto, no versículo 27 até o versículo 33. Aqui os espias, eles voltam da terra e eles trazem um relatório para Moisés e para todo o povo de Israel. E olha o que os espias dizem para o povo de Israel e para Moisés. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região das montanhas. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é forte demais, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo a respeito daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, olha o relatório que os caras têm. Os espias vão lá e eles enxergam isso. Mas aqui na Bíblia nós temos claramente a visão de Calebe e de Josué. Desses 12 espias, desses 12 líderes das tribos de Israel que haviam sido enviados para reconhecimento da terra de Canaã, dos 12, apenas 2 voltam com um relatório diferente. Um relatório que não é negativo, um relatório positivo. E olha o que Josué diz. Josué e Calebe, dentre os que haviam observado a terra, no versículo, Números 14, versículos 6 ao 9. Então, Josué e Calebe, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós,
Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Esse foi o resultado e o relatório que Josué e Caleb trouxeram para Moisés e para o povo de Israel. Agora eu te pergunto, o que tem de tanto diferente que os 12 enxergaram a mesma coisa? Os 12 líderes enxergaram a mesma coisa. Josué e Caleb não estavam sendo aqui imprudentes. Josué e Caleb não estavam sendo aqui, sabe aquelas pessoas que positivismo, que tem coisas negativas, mas a pessoa ela só vê, não, tá tudo positivo. Não. Eles viram as coisas negativas. Josué e Caleb viram que tinham gigantes, viram os inimigos que eles viam que tinham inimigos nas montanhas, no mar, no rio, viram todas as coisas que os outros também viram. Só que a perspectiva e a visão que Caleb e Josué tiveram foi uma visão completamente antagônica à visão que os outros líderes tiveram. Como isso é possível? Pessoas do mesmo povo, pessoas do mesmo Deus, pessoas que têm a mesma crença no mesmo Deus, que viram os mesmos milagres, que viram as mesmas manifestações de um Deus todo-poderoso, têm agora perspectivas diferentes. Como isso é possível? Querido, a primeira coisa que eu queria te dar, a lição que nós podemos aprender nessa história, é que, sim, a graça de Deus, ela nos resgatou da morte, ela nos tirou de um lugar de morte, ela nos tirou de um lugar de trevas. Hoje nós temos uma vida abundante, uma vida eterna, maravilhosa. Isso é graça, nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos justificados. Essas verdades mudaram a nossa vida. Isso é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós temos o mesmo evangelho. Mas nós podemos ter toda essa verdade, podemos receber toda essa verdade e simplesmente nos contentarmos em ter e não em possuir. Existe uma diferença em ter e existe uma diferença em possuir. Ter significa que você tem direito àquilo ali. Mas possuir significa quando você torna aquilo teu, você toma posse daquilo, você declara que aquilo é teu, você, eu não sei nem definições maiores para dizer, você faz daquilo seu, você vive aquela realidade. A diferença de quem tem e de quem possui é que quem tem acaba muitas vezes não vivendo, mas quem possui é como se estivesse interligado com aquilo que possui. E quem tem, simplesmente tem. Quero trazer aqui um pensamento para você. Todas as vezes que você se relaciona aqui na Terra, por meio dos 5 sentidos naturais, visão, tato, olfato, paladar, que mais? Me ajuda aí. Visão, olfato, paladar, tato e audição. Todas as vezes que você se relaciona por meio desses 5 sentidos naturais, você vai ter uma perspectiva. Assim como os 10 líderes da tribo de Israel tiveram. Você vai ver uma situação e você vai enxergar essa situação como gigantes. Você vai olhar para um outro lugar e você vai ver impossibilidades. Você vai olhar para frente, você vai ouvir palavras que alguém diz, você vai entrar em um lugar, você vai tocar em algo e você vai deixar com que este algo traga uma definição para você de como vai ser as coisas, de como as coisas vão se dirigir. Mas a partir do momento que você muda a maneira de se relacionar com as coisas e você passa a viver essa vida não mais pelos 5 sentidos naturais apenas, mas a partir dos 5 sentidos espirituais, entendendo que Deus ele te deu uma visão espiritual para que você enxergue como Ele enxerga. Deus ele te deu uma audição espiritual para que você ouça como Ele ouve.
você passa a olhar para as pessoas de forma diferente. Você passa a olhar para as situações de forma diferente. E enquanto as pessoas que são carnais estão vendo gigantes, aquele que é espiritual, ao olhar para as mesmas coisas, as mesmas situações, não conseguem ver gigantes fortes, gigantes vitoriosos, mas conseguem ver gigantes derrotados, sem cabeça, gigantes mortos. O ponto é, o gigante não vai deixar de existir, mas para o carnal, o gigante está vivo. Para o espiritual, o gigante está morto. Veja, o gigante continua ali. A diferença é a visão. Então, Josué e Caleb, eles entram na Terra Prometida porque eles carregavam uma visão. Eles carregavam a visão de Deus. A visão que foi liberada pela palavra de Deus. Você precisa entender, meu querido, que quando a palavra de Deus é liberada, ela nos engravida de uma visão. Quando a palavra de Deus é liberada e essa palavra ela tem fruto dentro de você, ou seja, essa palavra penetra no seu coração, você crê, você recebe essa palavra, você exerce fé em cima dessa palavra, essa palavra ela se torna em uma visão espiritual, uma audição espiritual, e a partir desse momento você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Veja, para os 10 líderes, aquela terra, eles disseram isso, né? Essa terra devora aqueles que estão nela. Agora, para Caleb e para Josué, eles declaram, nós iremos devorar essa terra. Olha que perspectiva diferente, como isso pode mudar? Simplesmente por meio de uma visão. Então, eu gostaria de aplicar isso para a sua vida hoje, meu querido, dizendo que você não pode permitir com que as circunstâncias dessa terra e com que aquilo que você está enxergando e tocando e ouvindo das pessoas sobre a economia, sobre o governo, sobre a sua família, sobre a sua própria vida, definam a maneira como você vai se comportar. Mas você precisa entender que a maneira como nós nos comportamos, ela precisa ser um reflexo da palavra em que nós cremos, da palavra em que nós recebemos e da palavra em que nós exercemos fé. Quando você ouve sobre uma situação negativa, sobre um relatório negativo, você não permite com que esse relatório negativo ele seja maior do que a palavra que foi liberada. Qual que tinha sido a palavra de Deus sobre eles? Essa terra eu dou a vocês. Era a herança já do pai Abraão. Era uma herança para o povo, já era deles, já fazia parte deles. Então, a partir do momento que você visualiza essa palavra, você consegue possuir ela. Tudo aquilo que você enxerga, você possui. Para você possuir, você precisa primeiro ver. Como está a sua visão espiritual? Se você deseja possuir algo no reino de Deus, você precisa primeiro enxergar isso. E a questão é que quando você enxerga essa realidade, você começa a viver com essa realidade. Por exemplo, você enxerga a sua cura física. Você viu a sua cura física. Não, eu vejo essa cura. Eu tenho essa visão. Por quê? Porque é baseada na palavra, que é a verdade, é viva e é eficaz. Ou seja, vai funcionar. Então, porque eu creio nessa palavra, porque eu recebo essa palavra, porque eu exerço fé nessa palavra, eu consigo enxergar essa palavra. E quando eu consigo enxergar essa palavra, eu possuo essa palavra. E quando eu menos espero, essa palavra se torna realidade na minha vida. Então, o povo de Israel, eles deixaram de entrar na Terra Prometida. Os 10 líderes não entraram na Terra Prometida. Por que eles não entraram? Porque eles duvidaram. Eles permitiram com que a incredulidade gerasse neles fortalezas na sua mente a ponto deles não conseguirem ter a visão de Deus. Então, Números capítulo 14, versículo 4, nós temos aqui a declaração do povo de Israel. Eles viraram para Moisés e disseram assim: Moisés, nós vamos escolher aqui um outro chefe e vamos voltar para o Egito. Foi isso que o povo disse. O povo disse: nós vamos escolher um chefe e iremos voltar para a escravidão. Então, quando você deixa a incredulidade afetar a sua visão,
Quando você deixa a incredulidade afetar a sua visão, você deixará de desfrutar da herança. A herança já é sua, a verdade já foi liberada, mas quando você não tem visão, você não consegue possuir. Quando você enxerga como Deus, você desfruta, você possui. Quando você enxerga como homem, você é possuído. Olha que coisa interessante. Quando você enxerga com os olhos de Deus alguma coisa, você possui essa coisa. Mas quando você enxerga essa mesma coisa com os olhos do homem, essa coisa acaba te possuindo. Um exemplo muito clássico disso. Dinheiro. O carnal enxerga o dinheiro a partir da visão humana. O espiritual enxerga o dinheiro a partir da visão espiritual, a partir da visão de Deus. Então, para o carnal, o dinheiro possui ele se torna um escravo do dinheiro. Para o espiritual, por enxergar com os olhos de Deus, ele possui o dinheiro e não o dinheiro que possui ele. Então, é diferente. Aquele que possui, domina. Aquele que é possuído, se torna escravo. Aquele que possui, frutifica, multiplica. Aquele que é possuído, vive em escassez, vive em falta. Então, aquilo que você enxerga com os olhos de Deus, você possui, mas aquilo que você enxerga com os olhos do homem, isso possui você. Abacuque, capítulo 2, versículo 3 diz: pois guarda a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Essa palavra de Abacuque é uma palavra que nós podemos aplicar de uma forma muito profética, meu querido. A visão espiritual, a visão que Deus te deu, ela vai se cumprir. Por quê? Porque ela é baseada na palavra de Deus. Não tem como a visão que Deus te deu não se cumprir. Porque se a visão que Deus te deu, ela foi germinada pela palavra de Deus, que é a verdade, que é viva, ela funciona, ela é eficaz. Então entenda isso, Josué e Caleb, eles eram herdeiros da terra. Eles se viam como herdeiros, então eles podiam possuir aquela terra. Só possui a terra quem se vê dono dela. Se você não se vê dono de alguma coisa, você não vai possuir. Por exemplo, tem uma mesa ali e tem um telefone, tem um iPhone ali em cima da mesa. Tem várias pessoas. Só que se você sabe que você tem um iPhone, mas você não tem certeza que aquele iPhone é seu, você não vai chegar ali na mesa e vai pegar. Por quê? Porque você sabe que você tem, mas você não tem certeza que é teu. Pode ser de outra pessoa. Agora, quando você tem certeza absoluta que aquele iPhone é seu, por quê? Porque a sua esposa chegou pra você e falou assim: Gabriel, eu coloquei o seu telefone ali na mesa, ele está ali em cima da mesa. E você olha pro telefone e você vê, você tem a visão daquele telefone, é teu. A mesma coisa funciona com a palavra de Deus. Deus liberou a palavra dele sobre as nossas vidas. Deus falou a palavra, e porque ele falou a palavra, hoje eu e você podemos experimentá-la, podemos vivê-la, podemos experienciá-la. Se Deus não tivesse falado, nós não poderíamos viver, nós não poderíamos experimentar, porque nós não teríamos certeza, nós teríamos dúvida, nós não saberíamos se realmente é isso, seria uma sombra. Mas porque a palavra se fez carne, e a palavra habitou entre nós, e o verbo se fez carne, Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele manifestou a realidade dessa palavra. Então agora, essa palavra que é a verdade, que é a vida, que é o caminho, ela se tornou realidade para nós, nós podemos basear a nossa vida nessa palavra. E quando nós entendemos isso, meu querido, nós começamos a acessar as bênçãos espirituais, nós começamos a acessar a nossa herança. Aquilo que é a nossa herança, nós passamos a possuir. Nós deixamos de ter e passamos a sermos... deixamos de ter e passamos a possuir. Passamos a usar, passamos a desfrutar. Então, existe uma diferença entre ter e possuir. Quero dar um exemplo para você. Imagina aqui comigo que você é um ganhador da Mega Sena. Quanto que tá valendo a Mega Sena aí? 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões. Vamos supor que a Mega Sena esteja valendo 6 milhões de reais. Daí, chegam pra mim, fala assim:
Gabriel, comprei para você uma Mega Sena, tá aqui. Daí no dia lá eu vou ver lá, abro os números, caraca, ganhei a Mega Sena, ganhei 6 milhões de reais. Eu chego pra Paula, chego pros meus amigos, galera, ganhei a Mega Sena, aviso no Instagram pra todo mundo, nossa, aquela felicidade, vamos fazer churrasco, abre o champanhe, né, e tal, mostra pra todo mundo curtindo lá, nossa, milionário, milionário. Fechou. Passou um mês, o mesmo amigo que veio ali na minha casa celebrar comigo, chega de novo. Ô Gabriel, posso te visitar? Posso. O cara chega lá na casa, a casa tá igual, não mudou nada, todas as coisas estão iguais, o cara tá com a mesma roupa, a casa tá igual, não tem nenhum móvel novo, não mudou de carro. Nossa, o cara tá estranho, né? Falo, nossa, mas que humilde, né? E o amigo chega lá e fala, ô Gabriel, que massa, e como que tá a vida de milionário? Daí o Gabriel, pois é e tal, ganhei na Mega Sena, estoura mais um champanhe, faz mais um churrasco e tal. Passa mais um mês, o amigo vai embora, passa mais um mês, o amigo volta, tá tudo igual. Daí, mesmo carro, mesmas coisas. Nossa, que estranho, né? 3 meses, passou já. E daí o amigo chega e fala, ô Gabriel, ganhei e tal, né? Daí, e aquele champanhe, vamos estourar, vamos fazer um churrasco? Ah, não, hoje não, né, e tal, muito caro, né, e tal, né, a gente deixa para um outro dia. E o amigo pergunta, pô Gabriel, mas como assim muito caro? Como assim? Você é milionário, cara, você acabou de ganhar. Não, ganhei na Mega Sena. Gabriel, mas você ganhou na Mega Sena, por que não? Por que você não trocou de carro? Por que você não comprou um móvel novo? Por que você não mudou de casa? E daí o Gabriel vira pro amigo e fala assim, cara, eu sou ganhador, mas ainda não fui lá tirar meu prêmio. Ainda não fui lá pegar meu dinheiro. E eu tô com o bilhete aqui na mão mostrando que eu sou ganhador. Mas o que mudou? Nada. Simplesmente ter não vai mudar nada na sua vida. O entendimento de que você tem é maravilhoso. Você é filho, você é herdeiro, você tem tudo aquilo que ele é, você é, tudo aquilo que ele tem, você tem. Tudo isso é maravilhoso. Mas você saber que você tem, não muda nada na sua vida. Você não desfruta por saber que você tem. Você desfruta a partir do momento que você possui. E para possuir, o Gabriel vai ter que pegar o ticket, ir lá no lugar e falar, eu sou o ganhador, eu vim aqui receber meu prêmio, minha conta bancária e tal, vim aqui receber meus milhões. Querido, saber que nós temos uma herança em Cristo Jesus é maravilhoso. Saber que nós temos bênçãos espirituais é maravilhoso. Mas nós não podemos contentar em continuar vivendo essa vida de uma maneira miserável. Nós não podemos nos contentar em viver essa vida da mesma maneira como nós vivíamos antes de saber tudo sobre a graça e tudo sobre Cristo Jesus. Entenda isso. A partir do momento que nós temos a revelação dessa palavra, nós precisamos entender que existe mais. Nós precisamos entender que existem lugares mais profundos. Nós precisamos entender que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, de que ele quer fazer infinitamente mais do que tudo que nós sonhamos. E que nós podemos ter acesso a todas essas coisas a partir do momento que nós possuímos. E o possuir fala sobre você exercer a sua fé na palavra de Deus. Se você não exercer a sua fé na palavra de Deus, você não vai possuir. Agora, a grande questão é que você consegue diferenciar alguém que está vivendo no ter e alguém que está vivendo no possuir, isso é claro. Porque quem vive no ter se comporta como os 10 espias. Sabem que tem a herança, sabem que carregam a palavra de Deus, sabem que são parte. Só que quando olham para as circunstâncias, quando olham para a terra, quando olham para a promessa, não conseguem olhar com os olhos espirituais, não conseguem ter a mesma visão de Deus. Agora, quem possui, quando olha para a promessa, ele se comporta como possuidor. Mesmo que ainda no presente pareça não ser.
Josué e Caleb, eles têm uma atitude um tanto quanto arrogante aqui, se você vai concordar comigo. Eles viram e dizem assim: nós iremos devorar essa terra como pão. Meu querido, para você fazer uma declaração como essa, você tem que se comportar como o dono de tudo. Entenda, aqui Josué e Caleb, eles estão se comportando como dono daquela terra. Mesmo que ainda parecesse que eles não fossem o dono de tudo, eles se comportam como se fossem. E por isso eles entram na terra prometida. Por isso eles desfrutam da conquista que já era deles. É muito engraçado porque se você vai estudar depois mais essa história, você vai ver que Caleb, aos 80 anos de idade, ele vira para Josué e fala: Josué, agora está na hora de eu me separar de você e eu quero exigir as terras que são minhas. E aos 80 anos de idade, Caleb ele para de lutar ao lado de Josué e ele vai em busca das suas terras. Só que, detalhe, as terras de Caleb ainda tinham gigantes, ainda tinham povos inimigos, ainda tinham impossibilidades. E Caleb diz: eu vou pegar minhas terras. Aos 80 anos de idade. Ele não se sentia fraco, ele não se sentia cansado, ele não sentia que os dias dele já haviam se acabado. Sabe por quê? Porque para ele ainda não tinha materializado a promessa que ele tinha da parte de Deus. Ele ainda não tinha o pedaço de terra dele. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Não é porque você ainda não está vendo materializado a promessa de Deus na sua vida que ela não seja real. Não é porque você ainda não esteja tocando com os 5 sentidos naturais. Não é porque nos 5 sentidos naturais você ainda não está conseguindo sentir e experimentar a promessa da palavra de Deus que é real sobre a sua vida, que ela deixou de ser real. Não seja como os 10 espias que sucumbem a um relatório negativo e que desistem de experimentar e desistem de viver a herança, porque não conseguiam se comportar como aqueles que possuem. Sabe, aquele que possui, ele tem ousadia, ele vive ousadamente, ele vive sem medo, ele não teme as más notícias, ele não teme nada, ele não tem medo de nada, porque ele está seguro na palavra, ele está seguro na promessa. Agora, aquele que sabe que tem as coisas, mas que não está possuindo, ele se comporta como? Com medo. Ele está bem, mas a partir do momento que ele viu alguma coisa que está diferente daquilo que ele está acostumado, ele fica com medo, ele duvida, ele se torna incrédulo. Agora eu quero dizer para você, nós não somos daqueles que apenas sabem que tem, mas nós somos daqueles que possuem a promessa de Deus, a palavra de Deus. Amém? Eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. Ousadia, coragem da parte de Deus. Exerça fé na palavra de Deus, exerça fé na verdade de Deus. Não duvide, não permita com que a dúvida levante gigantes, muralhas, impossibilidades na sua mente. Mas entenda que a palavra, ela penetra ao ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas, sondando os pensamentos e as intenções do coração. O Espírito de Deus que habita dentro de você, neste exato momento, ele já está te mostrando as áreas em que você está se permitindo ser dominado. Entenda que a pessoa que não possui, ela é possuída. Se você não domina, você é dominado. Tudo aquilo que você não domina, te domina. E chegou um momento na nossa vida em que Deus quer, Deus deseja de todos nós, para que nós possamos desfrutar da herança que Ele já nos deu. Amém? Que você tenha uma semana muito abençoada, com entendimento dessa palavra. Viva possuindo aquilo que já é teu, baseando-se na palavra de Deus. Amém? Agora nós vamos declarar essa verdade, cantando esse cântico. E nos vemos no domingo que vem. Um grande abraço. Jesus morreu pra me salvar.
Salvador.